Bom, gente, então sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Espero que vocês tenham passado aí boas quase 3 semanas sem mim. Eu agradeço aqui, ele não está presente, né, mas eu deixo os agradecimentos e depois eu repasso eles ao professor Rogério, mas gostaria de deixar aqui registrado o agradecimento ao professor Rogério por ter topado adiantar as aulas dele nos horários das nossas aulas, tá? A gente, esse tipo de licença, né, de licença paternidade, é uma licença que é muito bacana, né? A gente está super esperando a chegada de uma nova criança e tudo, mas especialmente quando a gente faz do jeito que a gente fez aqui em casa, né? De esperar a criança nascer quando quisesse, né? Então a gente não tem muita noção de quando que começa, né? Então a gente tinha uma data prevista de parto e o nosso filho que decidiu chegar um pouco antes, né? Chegou quase 2 semanas antes, uma semana e meia antes. Então eu tinha todo um planejamento, né? Pensando, né? Doce ilusão de um pai de segunda viagem. Eu já tenho uma filha, vocês já devem ter percebido, cada vez que eu troco de tela aqui no tablet, aparece ali a foto da família completa, né? Até a chegada do meu filho. Então, o pai de segunda viagem ainda achou que tinha algum controle sobre a situação, né? De dizer, não, vai chegar, a previsão é pro dia X. Beleza. Então, antes do dia X não vai chegar, posso ficar tranquilo, posso planejar toda a minha saída de licença até lá. E tudo isso foi virado de pernas pro ar por conta da pressa desse novo cidadão do mundo, né? Então, a notícia boa é que ele chegou super saudável, chegou bem, tá super bem aqui também, morrendo de calor, claro, né? Mas como todos nós. Mas estamos aqui aprendendo todos a conviver uns com os outros, né? A casa cada vez mais recheada, cada vez mais trabalho para cuidar de criança, né? Porque quando chega um bebezinho novo, uma criança que não tem ainda 2 anos, como no caso da minha filha, ela volta a ser um pouco mais criança do que estava sendo até então. Então temos trabalho em várias frentes, tá sendo cansativo, mas emocionante, né? Uma tarefa bem nobre aí, cuidar dessas crianças e botar essas crianças para conhecerem o mundo, né? Bom, então é isso que eu tenho feito, né? Nas últimas 3 semanas, né? Nos últimos 20 dias, tenho cuidado bastante desse bebê, cuidado da minha da minha filha mais velha, tá? E confesso para vocês que eu estou provavelmente um pouco enferrujado, tá? Então teremos hoje uma aula, provavelmente os rabiscos serão ainda mais rabiscados que costume. Eu estou com a aula preparada, bonitinha, tudo, mas não estou mais com aquele traquejo toda semana de fazer a aula no ritmo que a gente vinha fazendo, então eu peço um pouquinho de compreensão de vocês, tá? Mas voltando, né? Então, agradecimento ao professor Rogério que topou assumir esses horários que vocês teriam comigo, para que vocês não fiquem sobrecarregados agora nesse retorno meu, né? Se eu tivesse deixado vocês totalmente sem aula e tivesse retorno agora, vocês teriam todas as cargas cheias e mais praticamente dobrado a nossa carga durante no mínimo 3 semanas. E não era esse o objetivo, né? O objetivo é que vocês tivessem cargas semanais basicamente constantes. E graças ao professor Rogério, acho que tudo deu certo. Espero que vocês tenham curtido também, né? Umas semanas de folga aí da geometria analítica e da álgebra linear. A gente, no fim das contas, não foi tão ruim assim o ponto onde a gente parou, porque a gente tinha encerrado a nossa última aula, a gente tinha conseguido encerrar o tópico sobre determinantes. Então, meu filho decidiu chegar justamente entre tópicos. Talvez ele estava acompanhando aqui, né, as nossas aulas. Ele viu, não, agora é um momento bacana de chegar, porque se a gente for esperar outro tópico, o papai não vai conseguir acabar o outro tópico, a gente vai interromper no meio. Enfim, então, tudo isso para dizer o quê? Que a gente começa hoje, nossa aula, com um novo tópico. Um tópico super importante, super importante mesmo, de geometria analítica e álgebra linear, que tem várias aplicações diferentes, como eu espero que a gente consiga ver até o final do tópico, né? Hoje, a aula de hoje a gente vai estar mais focado em definições gerais, né? Como é que a gente consegue calcular coisas importantes, né? Bom, antecipando, né? O tópico é autovalores e autovetores, acho que vocês já estão sabendo, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue calcular algumas coisas, né? O que são os autovalores e autovetores de uma matriz. Eu vou mostrar para vocês, então, como é que isso é feito e, claro, que vai ter um pouquinho de motivação aqui no começo da aula, né? Para vocês não simplesmente acharem que a gente está fazendo um exercício aí meramente retórico, né? De dizer, existe isso e não vou dizer para que serve. Eu já vou começar dizendo para que serve. Mas a ideia é que, ao longo das próximas aulas, a gente vá fazendo esse tema ganhar corpo assim, com vocês, né? Para vocês ficarem mais sensíveis aí à necessidade e à importância desse tópico.
Espero que vocês estejam fazendo a lista, né? As listas que eu já passei. Passei 2 listas, eu tinha prometido que eu ia passar 3, eu consegui passar 2, né? Como eu tinha falado, eu estou bem atarefado aí nas últimas semanas. Mas acho que agora, voltando, né? Voltando de licença, eu vou tirar um tempinho aí para a gente fazer também, para passar para vocês a lista sobre justamente o tópico que a gente tinha encerrado na nossa última aula regular, o tópico de determinantes. Vocês receberam, então, os tópicos de espaços vetoriais e de ortogonalidade. A gente vai ter, então, né, lembre-se dos nossos horários de atendimento. A gente tem horário de atendimento marcado nas segundas-feiras. Então, se eu não me engano, das 6h10, logo depois que encerra a aula de vocês de segurança do trabalho, né, na grade regular. Então, das 6h10 até as 7h10, se eu não me engano. Eu vou tentar estar disponível a partir das 6, para fazer das 6 às 7, bonitinho ali, mas se vocês só conseguirem se liberar às 6h10 também, não tem problema, tá? Bom, então vocês terão essa oportunidade aí na segunda-feira de tirar dúvidas. Eu peço que vocês deixem para segunda-feira e não agora, na aula que, como eu estou falando, né, para vocês, a gente vai estar num tópico totalmente diferente, né? A gente está falando sobre outra coisa, tá? Muito bem, acho que de coisas gerais que eu queria falar para vocês era isso. Vocês têm alguma pergunta específica sobre o que eu falei até agora, ou sobre alguma outra coisa que eu deveria ter falado e não falei? Lembre-se, estou enferrujado, lembre-se disso. Tem algum dia para prova já? Ou... Cara, eu não consegui pensar nisso ainda, viu, Guilherme? Sinceramente, eu estou sentando agora, né? Tirei licença, tudo. Hoje de manhã ainda foi um dia 100% papai. Sentei agora na frente do computador para mexer nisso. Eu não consegui fazer uma agenda ainda, tá? Mas provavelmente não vai ser tipo semana que vem nem na outra. Provavelmente vai ser pelo menos ali daqui a umas 3 semanas, tá? Beleza. Com certeza antes da gente sair de recesso de dezembro. Isso sem dúvida, a gente vai ter que fazer a primeira prova antes disso, porque daí a segunda prova fica lá para janeiro, tá? Maravilha. Então, mais alguma pergunta, gente? Se não tiver mais pergunta, eu vou começar a compartilhar minha tela. Aí, brevemente, vocês já viram a carinha da minha filha. Sempre que eu troco de tela, que acontece isso, né? Muito bem. Estão vendo minha tela? Já só podem me dizer que eu não estou acompanhando junto no computador hoje. Eu preciso saber se está tudo certo. Vocês estão vendo ali um... Show. Maravilha. Obrigado, Guilherme. Então, a gente vai começar nossa aula. Deixa eu aqui acertar com as minhas notas de aula. Começando falando, então, sobre esse tópico tão importante. Vamos ver se o garrancho sai legível, pelo menos. Vamos falar sobre autovalores e autovetores. Não está tão ruim assim, vai. Então, vamos lá. Deixar pintadinho para ficar bonitinho. Temos autovalores e autovetores, que é o tema desse nosso novo tópico de agora. Bom, o que nos motiva a procurar mais coisas, né? Autovalores e autovetores são coisas que as matrizes têm. Então, a gente estava falando bastante sobre matrizes, a gente já viu várias propriedades de matrizes, o tópico anterior a gente falou sobre uma propriedade importante, que é o determinante de uma matriz. E agora a gente vai falar sobre outra propriedade importante, que são os autovalores e autovetores de uma matriz. Por que a gente precisa de mais propriedades de uma matriz? Pô, vocês podem pensar, a gente está explorando tanto tempo nessa disciplina, né? E a gente tem várias ferramentas e um entendimento muito melhor sobre sistemas lineares. Né? Então, nossa carinha clássica ali de um sistema linear, a x igual a b. A gente tem diversas ferramentas, já conhecemos diversas ferramentas para resolver esse cara. Né? Eliminação de Gauss, a matriz A não precisa nem ser quadrada, pode ser retangular, a gente já sabe bastante sobre isso. Né? Então, por que eu preciso saber mais do que a gente já sabe? Claro, a gente tem aqui alguma coisa que está diretamente relacionada ou muito claramente ligada a coisas que são estáticas. Tá, eu vou botar aqui coisas bem genérico mesmo, né? Então, representações de fenômenos físicos, seja o que for a sua matriz, seja o que for esse vetor x, seja o que for o vetor b. Quando a gente escreve essa coisa ax igual a b, a gente está falando... E as ferramentas que a gente tem para resolver isso, a gente está falando de coisas que são estáticas. O que eu quero dizer com coisas que são estáticas? Muitas vezes na mecânica, né, a gente vai falar sobre coisas em regime permanente.
Então, o que é coisas em regime permanente? Então, você imagina que a gente tenha um fenômeno que vai acontecer, digamos, eu tenho um tanque cheio de água, ele está ligado por um cano até um outro tanque que está vazio, e tem uma válvula ali dentro, eu vou abrir essa válvula, tá? E na hora que eu abrir essa válvula, esse fluxo vai começar, né? Essa água vai começar a fluir de um tanque para o outro. Então, existe um determinado período aí de tempo que é alguma coisa de transiente, né? A gente não está em regime permanente, o negócio está se estabelecendo. A gente tem uma diferença de um estado, e o estado, até ele chegar num determinado nível estático dessas coisas, né? Ele leva um determinado tempo. Quando a gente tem alguma coisa AX igual a B, a gente não está tratando dessa questão do transiente. A gente está tratando basicamente do regime permanente. Então, o que seria o caso? O regime permanente, então, seria, digamos, que a gente tivesse esse reservatório ligado por um cano até um outro reservatório, e esse outro reservatório está aberto e está jorrando água para o mundo aqui, tá? Opa. Estou falando, estou um pouco enferrujado. Então, eu tenho essa água aqui, a água está fluindo por esse caninho, está indo para esse outro reservatório, e depois de determinado tempo, eu abri essa saída para o ambiente aqui, e eu estou fazendo essa água fluir, tá? Lá pelas tantas, né, esse fenômeno, se eu estou enchendo esse tanque da esquerda e o tanque da direita tem uma saída constante, esse cara vai entrar num regime permanente, tá? Na hora que eu tiver a entrada de água desse cara aqui estável, né, e correspondente a essa saída de água que eu tenho do outro lado, então quando a massa que entra aqui dentro, a taxa de massa que entra de água é igual à taxa de massa que sai ali dentro, a gente chegou em alguma coisa que a gente chama de regime permanente, tá? Então esse fenômeno está estável num patamar de coisas constantes, né? Então, mesma massa que entra é a massa que sai, e na hora que a gente chegou nessa condição, aí sim a gente tem um formato, né, para equacionamento desse sistema bem relacionado de AX igual a B. Por quê? Porque esse B, o vetor de resultados, basicamente, que a gente está procurando, né, o vetor do lado direito da nossa equação, é alguma coisa que já se consolidou ao longo do tempo, ele chegou num nível estático. Então, a gente tem respostas, né, por exemplo, se os meus x são, por exemplo, pontos, o valor de pressão, por exemplo, de líquido em diferentes pontos do meu sistema. Tá? Então, cada um desses pontinhos que eu estou marcando aqui são pontos onde eu estou querendo avaliar e é necessário para mim avaliar a pressão desse sistema. Para eu avaliar esses pontos, eu consigo fazer isso no formato AX igual a B quando eu cheguei no regime permanente, porque esse B é alguma coisa constante. Tá? Só que, claro, né, como vocês estão vendo, isso é um tipo de problema e não é todos os tipos de problema. Tá? Então, se para esse tipo de problema, para coisas estáticas e regime permanente, a gente já estava bem municiado, né, a gente não tem munição que chega até agora para tratar problemas que são problemas com variações temporais. O que eu quero dizer com isso? Problemas com variações temporais. Quando o lado direito dessa equação não é alguma coisa constante. Tá? Então, digamos que eu tenha, que no meu fenômeno físico eu tenho, por exemplo, uma matriz A, que seja sim uma matriz de coeficientes constantes, tá bom? Então, essa matriz vai ter, o A é sempre o mesmo que eu vou aplicar. Eu estou aplicando ele sobre um vetorzinho U, e o resultado disso é alguma coisa que varia com o tempo. Eu poderia simplesmente botar um B dependente de T, tá? Mas mais especificamente, vamos tratar aqui sobre coisas típicas aqui de fenômenos físicos, tá? É muito comum que a gente tenha alguma coisa como essa, A que multiplica U, e isso aqui vai ser igual a uma derivada desse U. Tá bom? Então, se o B depende de T, já seria alguma coisa que tem variação temporal, né? Então, cada vez que eu for resolver esse sistema, eu vou ter que resolver esse sistema várias e várias vezes para descrever o meu fenômeno físico ao longo do tempo, por exemplo. Né? Essa é uma problemática que a gente não consegue resolver da maneira adequada. Né? E mais especificamente, né, para alguns problemas, isso aqui é o caso. A gente tem um monte de coeficientes que multiplicam U, e isso aqui vai ser igual uma derivada desse cara aqui. Quando a gente tem esse caso assim, a eliminação de Gauss não é uma boa ideia. Por que ela não seria uma boa ideia? Ora, se cada
para cada parte, para cada instante de tempo para o qual eu preciso resolver o meu problema, né? Então tem que resolver, por exemplo, esse sistema, desde o do momento em que aquele tanque estava totalmente cheio, o tanque da esquerda estava totalmente cheio, o tanque da direita estava totalmente vazio, e essa válvulazinha que eu esqueci de desenhar aqui, e essa válvulazinha aqui estava fechada, tá? Se eu tenho que resolver isso desde aquele tempo até o momento que eu cheguei em regime permanente, vou ter que resolver esse problema em vários pontos de tempo diferentes. A gente vai escolher um número discreto de soluções. Eu vou resolver 1000 vezes esse meu sistema com o mesmo A, e o vetor de resultados B, dependente de T ali, ele vai mudando a cada vez. Por que eliminação de Gauss não é uma boa ideia? Eliminação de Gauss funciona bem. Lembre-se que quando a gente utiliza a eliminação de Gauss, a gente faz o seguinte, né, para resolver um sistema efetivamente. A gente tem A gente faz aquela matriz aumentada, A e B, e a gente faz a eliminação de Gauss sobre essa matriz aqui para a gente chegar em retrosubstituição, tá bom? Então, a gente tem eliminação de Gauss sobre esses dois caras, até a gente chegar num formato que a gente tinha chamado de U e C. Né? O vetorzinho da direita ele é afetado pelas etapas da eliminação, e aí sim a gente faz retrosubstituição. Retrosubstituição. Mas se o B muda a cada tempo, se o B é diferente a cada instante, a cada um desses 1000 instantes que eu tenho que resolver, eu teria que fazer um sistema de eliminação de Gauss todo de novo. Tá? Então, isso seria um problema sério, né? Porque a gente gastaria muito poder computacional para resolver esse nosso problema. Então, quando a gente tem esses problemas que variam ao longo do tempo, tá? A gente precisa conhecer mais coisas sobre a matriz, e é aí que a gente precisa mais informações sobre a matriz, mais propriedades dessa matriz. Tá? Tranquilo de motivação? Se alguém não entendeu a motivação por trás, por favor, se manifeste aí falando, que como eu falei para vocês, eu estou enxergando apenas essa tela que vocês estão vendo, tá? Bom, então, os autovalores e autovetores, eles vão entrar nesse nosso caso aqui, tá? Nesse caso de problemas de variações temporais, mas não só, não apenas nisso. E para a gente entender como é que eles resolvem esses problemas de variação temporal, vai demorar um tempinho ainda. A gente vai primeiro precisar entender o que são os autovalores e autovetores. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que entender o que faz uma matriz. Tá? A gente vai ter que entender, não, né? Vai ter que relembrar o que faz uma matriz. Vocês sabem já o que faz uma matriz. Então, digamos, essa é a minha matriz A, e a gente vai falar mais sobre o que faz uma matriz naquele capítulo que eu já prometi para vocês há bastante tempo, que é um capítulo de transformações lineares. Tá? Então, uma matriz A ela é responsável por realizar o que a gente chama de transformações lineares. O que isso quer dizer? Bom, quando eu escrevo A vezes X é igual a B, vamos considerar para o nosso exemplo aqui que a gente tem matrizes quadradas, tá? Para esse momento. Depois, mais para frente, de algumas aulas a gente pode comentar para matrizes não quadradas o que acontece, mas falar em autovalores e autovetores faz sentido quando a gente tem matrizes quadradas, né? O mesmo número de linhas e colunas. Tá? Então eu tenho AX igual a B. Basicamente, o que eu estou pegando, então? Estou pegando alguém, um vetorzinho que mora no Rn, se essa matriz é n por n, a dimensão de A é n por n, e eu estou mapeando para um outro vetor que também mora em Rn. É isso que é Rn, né? É isso que acontece quando a gente tem um mapeamento, uma transformação linear. Tá? Então vamos pegar alguma coisa simples, vamos pegar alguma coisa que mora em R2 para ficar fácil da gente desenhar. Tá? Então vamos imaginar que a nossa matriz A tem a seguinte cara, 3, 0, 1 e 2, por exemplo. Tá bom? Então, o que faz essa matriz? A gente vai tentar representar o que está acontecendo quando eu aplico essa matriz sobre alguma coisa. Tá? E eu recomendo fortemente, tá, para esse, já tinha recomendado em outras aulas, tá, mas para vocês terem uma visualização mais dinâmica do que eu desenhando simplesmente, recomendo fortemente os videozinhos do canal do YouTube 3 Blue 1 Brown. Tá? Então, isso aqui é só uma recomendação, depois vocês podem assistir ali, ficar mais tranquilo. Então, você tem uma matriz como essa, né, uma matriz 3, 0, 1 e 2. Vamos tentar entender o que essa matriz faz. Tá? Então, imagine, eu tenho um plano cartesiano agora, tá? Eu tenho x e y. Digamos que eu pegue o primeiro vetorzinho que a gente tem, o vetor de base da direção x,
que é aquele vetorzinho I chapéu, que a gente chamou, né? É um vetorzinho que tem coordenadas 1 e 0. Tá? Pego esse vetorzinho e aplico A. Então, A vezes I vai dar onde? Tá? Então, eu tenho 1 vezes 0, eu vou aplicar esse cara aqui. Então, eu tenho 3 vezes 1, deu 3. Mais 1 vezes 0 deu 0. 0 vezes 1 deu 0. 2 vezes 0 deu 0. Então, eu passei para 3 e 0. Então, esse vetorzinho, I, chapéu, esse é o vetor de entrada, né, o vetorzinho x, sobre o qual eu apliquei, né, eu peguei A vezes o i, e eu quero ver onde é que vai o vetor de resultados. Tá? Então, eu vou mudar para os vetores, a partir desse vetor i que eu estou marcando em preto aqui, o vetor de resultados eu vou marcar em vermelho. Tá? Então, para esse vetorzinho i, o que eu fiz? Eu tripliquei o comprimento desse camaradinho aqui. Então, esse cara é o vetor A vezes i chapéu. Em seguida, vamos ver o que acontece se eu aplico essa mesma matriz sobre o vetor j chapéu, cujas coordenadas cartesianas são 0 e 1. Tá? Então, A vezes o j chapéu, a gente vai ter 3 vezes 0 deu 0, 1 vezes 1 deu 1, depois 0 vezes 1 deu 0, 2 vezes 1 deu 2. Tá? Então, esse vetorzinho que estava na posição 0 e 1, ele foi alterado, né? Ele sofrendo o efeito da minha matriz A, ele passou para a posição 2, 1, 2, aqui para cima, e 1. Desculpa, 1 e 2, né? Então, para a posição 1 e 2. Então, Professor, você multiplicou essa coluna de J chapéu com a coluna do 1 e o do 2? Eu fiz a operação AJ. Olha aqui. Eu peguei 3, 0, 1 e 2 e multipliquei por J, que é 0 e 1. Beleza. Então, a multiplicação básica de matriz vetor, tá? Então, 3 vezes 0, 1 vezes 1, deu 1. 0 vezes 0 deu 0. 2 vezes 1 deu 2. Com isso, deu esse resultado, tá? Beleza. Então, olha só. O que a gente tinha originalmente? A gente tinha, então, esses vetores I e J. Eles estavam ali nas posições padrão deles, nas posições alinhadas com o eixo X e o eixo Y, respectivamente. E quando a gente aplica essa matriz A sobre esses vetores, essa minha posição original é alterada. Né? O vetorzinho na direção de I ele aumenta de comprimento, o vetorzinho na direção de J aumenta de comprimento e inclina. Tá? Então, basicamente, o que faz uma matriz quadrada como essa em R2, uma matriz 2x2, é sempre isso. Ela vai pegar a grade normal que a gente tinha, tá? Como existe a linearidade, né, como a gente já tinha falado antes, isso aqui que aconteceu para esses vetorzinhos I e J, né, aconteceria de forma linear para qualquer vetor que a gente tivesse. Tá? Então, essa gradezinha aqui passou para essa posição aqui. Aquele quadradinho que eu tinha aqui embaixo, entre I e J, agora, depois de aplicado pelo I, ele virou esse paralelograma ali dentro. Tá? Então, esse é o efeito de uma matriz sobre um vetor. Tá? Ela mapeia esses vetores de um lugar para outro. Então, para essa matriz especificamente, a gente ficou bem claro para a gente desenhar. Né? Eu escolhi um exemplo 2x2 para a gente conseguir desenhar bem tranquilamente. Então. E para essas matrizes, e para qualquer tipo de matriz, basicamente, né, a gente tem alguns vetores especiais. Tá? Então, geralmente o que acontece? A gente mapeia um vetor para o outro. Tá? Mas para alguns vetores especiais, acontece uma coisa importante. Tá? Eu vou chamar esses vetores especiais de x aqui. Tá? Então, para alguns vetores especiais, o que acontece? A gente percebe que aplicar A vezes o x vai simplesmente mudar a escala desse vetor. Então, o que aconteceu para esses vetores especiais? A direção permanece inalterada, né? Não muda, sob efeito da matriz A. Tá? E, além disso, esses caras têm um fator de escala aplicado.
fator de escala lambda, é um escalar, tá? Muda o comprimento. Desses vetores. Então, para esse nosso exemplo dessa matriz 3, 0, 1 e 2, a gente percebe que o vetor J, por exemplo, não é um dos vetores especiais que a gente teria. Tá? O vetor J chapéu, por que ele não é um dos vetores especiais? Porque a direção dele alterou. A direção original do vetor J era alinhado com o eixo Y, e depois que eu aplico A vezes o J, ele ficou inclinado. Existe um ângulo entre a direção de Y e a direção a J chapéu. Tá? Então, o vetor J é um vetor qualquer, um vetor como qualquer outro ali. Só que a gente observa que para o vetor I, especificamente, nessa matriz específica, tá? O vetor I, ele é um desses vetores especiais. Por quê? Porque a direção dele permaneceu exatamente a mesma. Tá? O I estava apontando exatamente sobre o eixo X, e depois de aplicar A vezes I, eu continuo exatamente na mesma direção sobre esse eixo X. E o que aconteceu sobre esse vetor é que, sob o efeito dessa matriz A, eu mudei a escala do vetor. O vetor I, que tinha um comprimento de 1, né? 1 e 0, a norma desse cara era 1, ele passa a ter um comprimento de 3, né? A norma desse cara passou a ser 3, que eu multipliquei esse cara por um fator de escala. Tá? Então, essa direção que permanece inalterada, essas direções, né, que permanecem inalteradas para as matrizes, são as direções definidas pelos autovetores. Lembre-se, né, das nossas visões geométricas das coisas, né, uma direção, um vetor define uma direção para a gente. Né? E o fator de escala, que é o que muda o comprimento desses vetores, é um alto valor. Autovalores, né? Então, para cada uma dessas direções, para cada um desses autovetores, existe um autovalor bem definido. Né? Então, na direção desse vetor I, tudo que tiver nessa direção do vetor I, por conta da linearidade, e vai ter exatamente, o efeito vai ser exatamente o mesmo. A gente vai ter um fator de escala de 3 aplicado a todo mundo desse cara. Tá? Professor, Muito bem, tranquilo? Diga. o nosso lambda vai ser o autovalor. Exatamente. Tá? O x é um autovetor. Tá? Os autovetores são os x's. E os lambdas são os autovalores. Tá? Então perceba que é só para algumas coisas específicas. Né? No caso geral, se você pegar um vetor qualquer que não esteja, para o qual você não tenha feito nenhuma conta, ele vai ser mapeado numa direção diferente da que ele estava originalmente. Né? A vezes x igual a b, x e b alteram. Né? Um vetor genérico, por exemplo, a gente vai pegar um vetorzinho x qualquer, depois de aplicar a vezes x igual a b, esse cara alterou a direção. Então, geralmente, altera a direção. Mas, para alguns vetores especiais, ele não altera a direção e ele só faz um fator de escala. Tá? E esses caras, os autovalores e os autovetores, x e lambda, são propriedades da matriz A. A gente vai aprender a calcular, né, descobrir a partir de uma matriz A, a gente vai descobrir como que a gente descobre quem são esses autovalores e esses autovetores. Bom? Então, antes da gente ver como é que a gente calcula isso, né, só mais um pouquinho de motivação. Por que isso é importante? Né? Voltando ao nosso problema lá de análise temporal. Então, para os problemas lá, vou chamar isso aqui de observação. Para os problemas onde a gente tem o lado direito da equação que vai mudando ao longo do tempo, mas a matriz A é uma matriz constante, tá? Basicamente o que a gente vai fazer quando a gente resolve um problema como esse, muitas vezes a gente vai ter algo assim, AX é igual a B, tá? Então eu apliquei para aquele primeiro instante de tempo, eu tenho A vezes X é igual a B. Em seguida, para o segundo instante de tempo, muitas vezes o que a gente vai querer saber vou aplicar sobre esse B para chegar num determinado C e assim por diante. Tá? Isso pode acontecer algumas vezes. Tá? Você está aplicando essa matriz A recorrentemente sobre o resultado. Né? Então, acho que fica claro. Né? A partir de um estado inicial,
né, do tempo igual a zero, a gente resolve o nosso sistema e a gente dá um passo temporal, a gente avança no tempo uma determinada quantidade de segundos, milissegundos, alguma coisa que a gente precisa. E a partir o estado final desse primeiro passo vai ser o estado inicial do próximo passo. Tá? Então, por isso é alguma coisa sequencial. A gente vai aplicar A, vai aplicar A, vai aplicar A de novo e a gente vai progredindo. Cada vez que a gente aplica A, a gente dá um passo no tempo. Então, vamos deixar explícito aqui. Cada aplicação de A corresponde a um passo de tempo. Então, no final das contas, se a gente fosse pensar a resolução do meu problema inteiro, né, desde o começo, do tempo igual a zero até o tempo objetivo lá no final, que a gente tem, o que a gente vai fazer muitas vezes é o seguinte, né, seria o correspondente a gente aplicar isso aqui. A vezes x vai ser igual a c, seguindo esse caminho aqui. Mas mais do que isso, né, do começo até o final, a gente teria várias aplicações de A sobre esse primeiro vetor x. Isso vai ser igual a um último vetor lá que a gente vai determinar, um vetor z, por exemplo, tá? Então, essas aplicações sucessivas de uma matriz, tá, a gente pode... um produto de A vezes A vezes A vezes A, isso é totalmente legítimo da gente representar como se fosse A elevado à enésima potência. Tá? Então, se eu fiz n passos no tempo, A vezes A vezes A vezes A, isso aí vai corresponder a A elevado à enésima potência. Isso é simplesmente definido pelo próprio produto de matriz por matriz. Tá? Então, digamos que a gente tem uma matriz A, e eu pego agora um exemplo do Strang, tá? Uma matriz A que tem os seguintes coeficientes, tá? 0.8, 0.3, 0.2 e 0.7. Se eu faço A ao quadrado, basta eu pegar essa matriz, botar ela uma do lado da outra, né? E vou fazer a multiplicação. Então, eu vou ter 0.8 vezes 0.8, 0.3 vezes 0.2, 0.8 com 0.8 dá 0.64, 0.3 com 0.2 dá 0.06, soma desses dois caras dá 0.7. Tá? Podem fazer ali a conta de vocês, se vocês duvidarem. Mas ao fazer a multiplicação desses caras aqui, você vai chegar nesse seguinte resultado. 0.45, 0.30 e 0.55. Tá? Eu estou fazendo essa multiplicação, né? Eu consigo fazer isso enquanto a gente tem potências relativamente pequenas, né? Isso a gente ainda vai conseguindo fazer mais ou menos tranquilamente. Né? Então, 0.650, 0.525, tal, 0.350 e 0.475. Mas e se eu quisesse A elevado à centésima potência? Como é que eu resolvo isso, né? A elevado à centésima potência, como assim? O que está acontecendo? Tá? Então, A elevado à centésima potência, vamos deixar aqui um resultado salvo aqui, e depois a gente vai entender como é que a gente chegou nesse resultado. Tá? A elevado à centésima potência nada mais vai ser do que 0.6, eu estou botando vários zeros porque é alguma coisa truncada, né, aproximada, tá? Esse cara aqui vai ser o resultado de A elevado à centésima potência. Mas esse resultado aqui, né, ele vai ser aproximadamente isso, tá? Mas esse resultado aqui não foi obtido através da multiplicação de uma matriz A por ela mesma 100 vezes. Tá? Isso aqui seria um consumo de custos, né, de recursos computacionais descabido, não faria sentido. A gente consegue chegar nesse resultado através de autovalores, através das teorias de autovetores e autovalores. Tá bom? Então a gente vai entender por que isso acontece. Tá? Precisamos dar vários passos até chegar ali, mas a gente já vai entender por que quando a gente tem aplicações sucessivas desse cara, a gente consegue chegar nesse resultado aqui de uma forma muito mais simples através de autovalores e autovetores do que multiplicando essa matriz ela por ela mesma individualmente várias e várias vezes. Tá? Então, bem, só estou conferindo agora, finalmente lembrei que eu podia abrir no meu computador. Acho que não teve nenhuma pergunta no chat, né? Então tá, beleza. Se tiver alguma pergunta, né, façam. Se quiserem fazer agora pelo chat, agora eu estou enxergando o chat também. Professor? Pois não.
Usando o autovalor e autovetor, vai dar esse valor aproximado mesmo. Na verdade, ele vai... Se você fizesse a infinitésima potência, ele seria exatamente 0.6, 0.4, 0.6 e 0.4. Tá? Quanto mais vezes você aplica essa matriz sobre um determinado vetor, mais a gente se aproxima daquele estado que a gente tinha falado, que era o estado de regime permanente. Quando a gente está aplicando uma, duas, três vezes, a gente está dentro do transiente desse problema. Né? Ele está se estabelecendo, ele está fazendo aquele vetor original se adequar até uma determinada condição. Quando a gente tem a aplicação dessa matriz A várias e várias vezes, né, tendendo ao infinito, por exemplo, se a gente aplicasse a matriz A tendendo ao infinito sobre um determinado vetor, a gente chegaria no estágio do regime permanente, que eu estava falando, né, o fluxo constante desse cara aqui. E o fluxo constante está caracterizado justamente pelos autovalores e autovetores dessa matriz, como a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Professor, isso funciona para qualquer matriz? Não necessariamente zero ponto alguma coisa? Para qualquer matriz, sim. Qualquer matriz. Qualquer matriz, por isso que eu estava falando, são propriedades de matrizes, né? Autovalores e autovetores são propriedades de uma matriz. A gente vai achar para qualquer matriz, qualquer coeficiente que ela tenha, a gente vai achar quais são os autovalores e os autovetores, e a gente vai conseguir ter uma dimensão do que acontece quando a gente faz, por exemplo, uma aplicação sucessiva dessa matriz várias vezes. Por que foi pego uma matriz que tenha coeficientes abaixo de 1 aqui nesse caso, tá? Vocês vão ver que essa aplicação sucessiva das matrizes, cada vez que você aplica uma matriz, imagina aquela matriz que eu fiz antes, a matriz ali que eu utilizei 3, 0, 1 e 2, né? Vocês perceberam que o espaço original ele meio que cresceu, né? O que estava na direção de I aumentou de comprimento, o que estava na direção de J aumentou de comprimento. Então, cada vez que eu estou aplicando essa matriz, se eu aplicasse ela de novo, ela faria esse espaço crescer de novo. Né? Se eu aplicasse sobre esse espaço já modificado, se eu fizesse A ao quadrado vezes I, estaria multiplicando esse cara mais uma vez e mais uma vez. Então, cada vez que a gente tem coeficientes ali maiores que zero, não necessariamente os coeficientes em si, mas tem matrizes que vão fazer esse espaço se expandir. Se eu fizesse A elevado à centésima potência, dessa matriz aqui especificamente, teria um número gigantesco. Ele está relacionado diretamente aos autovalores e autovetores, sim, mas ele teria um número gigantesco porque essa matriz especificamente estaria fazendo esse meu espaço crescer. Eu estou mapeando para espaços cada vez maiores. A escolha do Strang de mostrar uma matriz com coeficiente 0.8, 0.3, 0.2, 0.7 foi justamente para a gente ter alguma coisa, uma matriz que vai meio que contraindo esse espaço. Tá? Vocês podem fazer depois. O que acontece se você aplica essa matriz 0.8, 0.2, 0.3 e 0.7 ali, sobre um vetor I, sobre um vetor J, vocês vão ver que ele está sendo sempre um pouquinho contraído, tá? E é por isso essa escolha, né? Para a gente ver o que acontece quando tem A na centésima potência sem ter explodido esses coeficientes. Deu para entender? Mas funciona para qualquer matriz, tá? Uhum. Funciona para qualquer matriz. Esses altos valores e altos vetores, como que a gente acha eles? Muito boa pergunta. Combinamos essa justamente agora, né? Valeu. Então a gente está passando agora, né, para responder sua pergunta, é justamente a próxima coisa que a gente vai falar agora. Então a equação básica de autovalores e autovetores vai nos mostrar como é que a gente vai achar esses vetores e esses valores. Valeu, foi combinado aí, né? Nossa pergunta no momento preciso. Então, como eu falei para vocês, né, para as direções específicas, né, para essas direções que são os autovetores, né, a gente vai ter que isso aqui vale. A vezes x vai ser igual a lambda vezes x. Isso aqui é a nossa equação básica. A gente sempre vai partir disso aqui, sempre que a gente estiver falando de autovalores e autovetores. Tá? Observação, né, isso aqui vale para matrizes quadradas. Tá? Eu já tinha deixado isso explícito antes, tá? Mas a gente vai falar mais para frente o que acontece quando não tem matrizes quadradas, se faz sentido a gente falar em autovalores e autovetores, né? Mas para as matrizes quadradas a gente vai ter isso aqui, tá? A vezes x é igual a lambda vezes x. Tudo bem? Então, vamos ver alguns casos especiais primeiro. Tá? Vamos dizer, então, que eu tivesse a matriz A fosse uma matriz identidade. Tá? Nesse caso é trivial, né? Eu tenho A vezes x vai ser igual a I vezes x, que isso aqui vai ser igual a x, ou seja, é a mesma coisa que eu tivesse um 1 vezes o x. Isso aqui se mantém para qualquer vetor. Tá? Então, para a matriz identidade, quando A é igual a identidade,
qualquer x é um autovetor. Certo? E para cada um dos autovetores, a gente tem que ter um fator de escala. Né? Então, para cada direção de x, a gente teria que associar um autovalor. Tá? E os autovalores, fica claro aqui também que a gente não muda o comprimento de nenhum autovetor. Quando a gente aplica i vezes x, ele tem exatamente o mesmo comprimento. Tá? Então, todos os autovalores são iguais a 1. Então, esse é um caso especial. Beleza? Mas é importante a gente falar sobre esse caso especial para a gente entender que existem matrizes que se comportam de maneiras peculiares. Tá? Para a matriz de identidade, a gente tem infinitos autovetores, e para cada um desses autovetores, o autovalor está bem definido, que é o autovalor igual a 1. Mas no caso geral, não é isso que vai acontecer. Né? No caso geral, uma matriz 2 por 2 vai ter dois autovalores e autovetores. Sempre isso caminha impar, tá? Para cada autovetor eu preciso de um autovalor para eu saber quanto é que é esse fator de escala naquela direção. Tá? Então, no caso geral, se a matriz é 2 por 2, eu tenho dois autovalores e autovetores. Se a matriz é 3 por 3, eu tenho 3. Se a matriz é 7 por 7, eu tenho 7. Tá? Esse é o caso mais geral. A gente vai explorar que nem sempre a gente vai ter um conjunto completo de autovalores e autovetores. Tá? Vai ter uma matriz 7 por 7, a gente só vai conseguir encontrar 5 autovetores, por exemplo. E a gente vai entender por que isso vai acontecer, mas mais para frente. Tá? Não se preocupem nisso nesse momento. Mas o caso mais geral, se eu tenho uma matriz 2 por 2, tenho dois autovalores, uma matriz n por n, eu tenho n autovetores. Tá? Então, como é que eu vou encontrar? Né? Essa é a pergunta que tinha sido feita. Né? Então, como que a gente encontra isso? Como é que a gente encontra os x's e os lambdas? Se a gente olha para a nossa equação básica, né, qualquer que seja a nossa matriz A, fica claro que se o x fosse igual a zero, o vetor nulo, basicamente, ele se comporta como se fosse um autovetor para qualquer matriz. A vezes zero dá zero, né? Então, e o fator de escala, né, não, tanto faz, a gente pode... chega a ser indefinido, né? Qualquer lambda que a gente pusesse, ele estaria correspondente. Mas não é isso que a gente está buscando, né? Se a gente fala que existe um autovetor, a gente está falando que existe um autovetor não nulo. Então, alguma coisa não trivial. Então, para que esse cara aqui, para essa equação básica que está na tela de vocês, tenha soluções para x diferente de zero, a gente vai remanejar essa equação de forma a gente chegar a alguma coisa que a gente possa aplicar coisas que a gente já conhece, tá? Então, a gente vai começar remanejando esse cara. Então, eu tenho a vezes x é igual a lambda vezes x. Já de começo, né, a gente observa que esse cara aqui está... eu tenho do lado esquerdo da equação, eu tenho um produto de uma matriz por um vetor, e do lado direito eu tenho um escalar por um vetor. Isso não é um problema, está totalmente coerente, né? Mas seria legal se eu tivesse o mesmo tipo de multiplicação dos dois lados para a gente tentar remanejar esse cara. Então, espero que não incomode ninguém se eu fizer isso aqui. A vezes x vai ser igual a lambda vezes a identidade vezes x. Alguém tem algum problema quanto a isso? Eu aplicar um fator escalar lambda sobre um vetor x é a mesma coisa que eu aplicar lambda sobre a matriz identidade, né? Lambda vezes i dá o quê? Vai ser simplesmente lambdas nas diagonais e zeros fora das diagonais. Tá? E quando eu faço esse lambda vezes i aplicado sobre o vetor x, ele está fazendo exatamente a mesma coisa que eu tivesse aplicado diretamente o lambda sobre x. Porque para cada uma das componentes desse nosso vetor, a gente está multiplicando exatamente aquela componente pelo fator de lambda. Tá? Então, só espero que vocês estejam convencidos, né, que isso aqui é a mesma coisa. Eu escrever a vezes x igual a lambda x é a mesma coisa que eu escrever a vezes x é igual a lambda vezes a identidade vezes x. E por que isso aqui é interessante? Ora, porque agora eu tenho uma matriz vetor de um lado, isso aqui é uma matriz por um vetor, e aqui eu tenho, de novo, uma matriz por um vetor. Então eu tenho o mesmo tipo de operação dos dois lados e agora eu tenho mais liberdade para trabalhar com esse cara, jogar desse cara de um lado para o outro. Tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair, né? Eu vou jogar todo mundo para o mesmo lado, basicamente. Eu vou pegar o cara que está do lado direito e vou jogar para o lado esquerdo da equação. E a gente vai ter, então, a vezes x menos lambda e x igual a 0. E como eu tenho esse x, eu vou botar esse x em evidência. A gente tem a menos lambda i vezes x é igual a 0. E isso aqui claramente é uma matriz. Bom, então eu tenho um sistema, agora o meu sistema de equações, né, ele é um sistema de equações peculiar. É um sistema de equações homogêneo, o lado direito dessa equação é 0. Tá? E eu quero saber, então, quem são os x's dos quais essa matriz a menos lambda i aplicado vezes x me levam ao vetor nulo, vetor 0, mas quais são os x's não triviais, os x's não nulos. Tá bom? E a gente já estudou isso, né? A gente já sabe como é que isso funciona. O que eu estou buscando? Para essa matriz aqui especificamente, eu estou buscando saber quem que habita o espaço nulo dessa matriz. Tá? Então, o que habita o espaço nulo dessa matriz? Isso só será não trivial, só será alguma coisa diferente de 0, se essa matriz tiver um comportamento muito específico, um comportamento que a gente já estudou. Tá? Então, só existe x não nulo, essa continha aqui, tá? Só existe x não nulo se a matriz a menos lambda i for singular. A gente está falando de matrizes quadradas, né? Se essa matriz não for singular, se essa matriz for invertível, né? Se existisse inversa para essa matriz a menos lambda i, a única possibilidade de a menos lambda i vezes x ser igual a 0 era se x fosse igual a 0. Bom? Então, a única possibilidade da gente ter autovetores, da gente conseguir encontrar autovetores não triviais, é se essa matriz for singular. Tá? Então, se essa matriz for singular, temos mais do que o vetor nulo. Professor, singular seria o que mesmo? Ai, não faça essa pergunta que me dói o fígado. É uma matriz para a qual não existe inversa. Uma matriz para a qual a gente aplica a eliminação de Gauss, a gente não acha todos os pivôs. A gente achou várias definições diferentes, tá? Então basta vocês recapitular um pouquinho ali, volta nas aulas, tá? A gente já viu. Uma matriz singular é um tipo de matriz bem específica. É uma matriz cujo determinante da matriz é igual a 0. A gente vai usar justamente isso. Por isso que a gente fala de autovalores e autovetores depois de determinantes, porque a gente precisa dessa propriedade de determinantes. Mas uma matriz ser singular quer dizer que uma matriz não tem inversa. Quer dizer que quando a gente aplica a eliminação de Gauss, a gente não acha um conjunto completo de pivôs. Tá? É uma matriz meio enroscada, vamos dizer assim. Uma matriz quadrada, como essa, né? Para a qual a gente não consegue achar uma solução única para qualquer tipo de vetor do lado direito. Tá? Então a gente tem mais do que o vetor nulo no espaço nulo dessa matriz. E a gente tinha visto, né, que quando A é singular, quando essa matriz A menos lambda I é singular, para uma matriz ser singular, a gente sabe, então, que o determinante de A menos lambda I vai ter que ser igual a 0. Tá? E nesse ponto aqui a gente está migrando para uma parte interessante aqui da nossa aula. Então vou mudar de cor até, né? Tudo que a gente estava denotando até agora estava usando azul, agora vamos botar aqui o verdinho. Esse cara aqui, essa propriedade determinante de A menos lambda I ser igual a 0 é a propriedade que a gente vai achar, que a gente vai usar, desculpa, para achar quem são os autovalores desse cara e posteriormente os autovetores. Tá? Então vamos voltar lá no nosso exemplo. Vou pegar o exemplo lá da matriz com os coeficientes menores do que 1. Então a gente tinha a nossa matriz A, que tinha coeficientes 0.8, 0.2, 0.3 e 0.7. Agora a gente quer saber o quê? A gente tem a matriz lambda i. Eu não sei quem é lambda, né? Lambda é uma variável nesse momento. Mas a matriz lambda i, correspondente a esse tamanho, 2 por 2, vai ser essa matriz. Lambda 0 e 0 lambda. Tá? O que eu estou procurando, então, é que A menos lambda i, deixa eu
eu escrever aqui embaixo, né? A menos lambda-i tem que ser singular. Para a gente achar os autovalores e autovetores. É isso que a gente acabou de discutir. E se A menos lambda-i tem que ser singular, a gente vai escrever, então, que o determinante de A menos lambda-i vai ter que ser igual a zero. Ora, o que a gente tem? Né? Então, determinante de A menos lambda-i, a gente vai pegar, então, determinante de 0,8 menos lambda, 0,3, 0,2 e 0,7 menos lambda. Tá? Essa aqui é a matriz A menos lambda-i. Certo? Peguei a matriz A, subtraí dessa matriz lambda-i, fica assim, né? Os lambdas aparecem apenas nas diagonais, todo mundo que está fora da diagonal segue tendo a mesma cara de vezes. E esse determinante, né, que está marcado por essas barras verticais, esse cara aqui vai ter que ser igual a zero. A gente está no caso de determinantes 2 por 2, então a gente sabe certinho a fórmula desse cara. Né? Então vamos fazer as contas aqui. Ponto 8 é a mesma coisa que 4 quintos, tá? 0,8 dá 4 quintos, eu tenho 4 quintos menos lambda vezes 7 décimos menos lambda. Isso aqui é essa primeira diagonal, o que eu estou fazendo aqui é essa aqui. E agora eu vou ter menos a segunda diagonal, essa diagonal aqui, menos ponto 3 é 3 décimos, vezes ponto 2 é 1 quinto. Vocês poderiam manter ponto 2, ponto 3, mas daí a gente precisaria de calculadora e tudo, eu quero o máximo possível que a gente faça essas contas aqui na mão, tá? Então esses carinhas aqui deu, esse determinante tem que dar igual a zero, e agora a gente vai fazer a distribuição desse carinha aqui, tá? Então eu tenho 4 quintos vezes 7 décimos. 4 quintos vezes 7 décimos, depois eu tenho menos lambda vezes 4 quintos, menos lambda vezes 7 décimos, mais lambda ao quadrado, menos 3 sobre 50. Tudo isso aqui é igual a zero. Tá? Então, essa é uma expressãozinha que a gente tem, e a gente vai começar a juntar, aglomerar as coisinhas que são similares. Né? Então, vamos deixar aqui. A gente vai ter lambda ao quadrado, né? Tá ali sozinho. Depois, quem está multiplicando lambdas, eu tenho lambdas vezes 4 quintos e lambda vezes 7 décimos. Então, vamos botar esse lambda em evidência. Eu tenho, então, 4 quintos e 7 décimos. E depois, quem está sozinho, né, quem não está multiplicando nada, não está multiplicando nada de lambda, né? A gente vai ter duas parcelas com 50 na parte de baixo, né? Então vamos botar, eu tenho mais 5 vezes 10, 50 aqui embaixo. Esse primeiro cara vai ser 28 menos 3, isso aqui vai ser igual a zero. Tá, então vamos lá tirar o mínimo desse cara, mínimo comum. Entre 5 e 10 deu 10, 10 dividido por 5 deu 2, 2 vezes 4 deu 8, depois 10 dividido por 10 dá 1, vezes 7 deu 7, 8 mais 7 deu 15, 15 décimos, tá? Menos, então 15 décimos eu posso simplificar por 5 em cima e embaixo, então eu tenho menos 3 meios de lambda. E aqui do outro lado eu tenho 28 menos 3 deu 25, 25 sobre 50 deu meio, mais meio igual a zero. Tá bom? Esse carinha aqui, eu vou continuar trabalhando sobre ele, tá? Mas basicamente a gente chegou numa forma reduzida aqui, que é uma coisa que é muito importante, que a gente vai chamar de polinômio característico. O que é o polinômio característico? É um polinômio de grau n que aparece da nossa equação de determinante de A menos lambda-i igual a zero. Então, se a minha matriz A tem é n por n, esse polinômio característico vai ser um polinômio sempre de grau n. Tá bom? Então, a gente viu aqui que uma matriz 2 por 2 pintou um polinômio de grau 2. Se a gente tivesse feito uma matriz 3 por 3, pintaria um polinômio de grau 3 e assim por diante. Tá? Então, esse é um polinômio característico, isso também é uma propriedade da matriz. Tá? Esse é o meu polinômio. E agora a gente quer saber, então, quem são os lambdas que resolvem esse meu sistema.
A gente tem diversas maneiras diferentes, tá? Vocês podem aplicar Bhaskara, por exemplo, joga a fórmula de Bhaskara aqui em cima, vocês vão achar quanto é que valem esses lambdas. Mas a gente consegue achar, né, para esse nosso sisteminha, fica claro da gente fatorar esse cara, né? Então vamos deixar fatorado aqui um lambda, tá? Lambda menos 1, é claro que a gente consegue fatorar assim, e lambda menos meio. Tá? Olhem, né? Vejam que distribuam esse cara, lambda vezes lambda ao quadrado, depois eu tenho lambda vezes menos meio e menos lambda, então eu tenho menos 1 menos meio, dá menos 3 meios de lambda, depois tem menos 1 vezes menos meio, deu mais meio, dá exatamente esse cara aqui. Então a gente tem esse cara aqui, fatorei esse carinha aqui, e para esse sistema ser igual a zero, né, eu tenho duas opções, eu tenho duas raízes para esse meu polinômio característico. Primeira raiz que a gente vai ter, lambda 1, vou chamar esse cara aqui. Quando lambda for igual a 1, esse meu polinômio característico vale zero, é uma das raízes do meu polinômio. E desse segundo fatorzinho que a gente tem, a gente descobre, então, a segunda raiz desse meu problema é quando lambda vale meio. Então, se lambda vale meio, esse meu polinômio característico encontra uma raiz. As raízes desse polinômio característico são os meus autovalores. De A. Tenho dois autovalores, matriz 2 por 2, dois autovalores. Tá? E esses autovalores de A, então, como eu tinha falado, são as raízes do polinômio característico dessa matriz. Tudo bem até aí? A gente vai chegar num polinômio, vai ter que achar a raiz desse polinômio. Tá? Lugares onde esse polinômio vale zero. Muito bem, então agora o que a gente vai fazer? Para cada um desses autovalores, a gente vai ter associado um autovetor. Então a gente vai separar o nosso problema em dois, tá? Vou separar aqui a partezinha de baixo. Do lado esquerdo, a gente vai tratar apenas do primeiro autovalor, lambda 1 igual a 1. E do lado direito, a gente vai tratar apenas do segundo autovalor, lambda igual a meio. Então, para cada um desses autovalores, eu tenho que descobrir qual que é a direção associada a esse fator de escala. Tá? Polinômio característico, então, eles nos indicam o quê? Qual que é o fator de escala que aparece em cada uma das direções específicas características desse cara. Tá? Então, quando eu tenho lambda 1, basicamente o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Existe uma direção x1, para o qual eu aplicar a matriz A sobre essa direção x1, vai ser simplesmente eu aplicar um fator de escala lambda 1 vezes esse x1. E a gente já viu que esse lambda 1, a gente pode escrever isso da seguinte forma para a gente ter coisas matriciais dos dois lados, tá? Então a gente vai isolar esse cara, né, vai juntar esses carinhas juntos. Então basicamente eu tenho A menos lambda 1 vezes I, que multiplica x1, isso aqui é igual a zero. Tá? Meu lambda 1 nesse meu caso aqui é 1, vale 1. Então basicamente eu só pego A e tiro a identidade, né? E a gente percebe então, A valia quanto? Eu tinha ponto 8, ponto 2, ponto 3 e ponto 7, eu estou tirando a identidade. Eu tenho ponto 8 menos 1 e o ponto 7 menos 1. Né? Eu só estou tirando valores nas diagonais. Então, ponto 8 menos 1 deu menos ponto 2. Que está fora da diagonal não é alterado. E eu tenho ponto 7 menos 1, deu menos ponto 3. Essa é a minha matriz agora. Isso multiplica x1. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Como é que eu descubro quanto é que vale x1? Ora, essa equação aí vale zero para qualquer vetor que esteja na direção de x1. Tá? Então, veja, não existe uma definição, conjunto de coeficientes único que defina um autovetor. Tá? Então, se x1 é um autovetor, qualquer escalar vezes x1 também é um autovetor. Por quê? Porque ele vai estar na mesma direção. E se ele estiver nessa mesma direção, sempre vai acontecer a mesma coisa. Então, você pode fazer diversas formas diferentes. Você pode dizer, então, qual que é o coeficiente x, qual que é o vetor x1 que define se o primeiro coeficiente for 1, por exemplo. Né? Então, você define que o primeiro coeficiente de x1 é 1 e você descobre quanto é que é o segundo. E com isso, você descobre qual que seria, por exemplo, a direção desse cara. Tá? O Strang não especifica qual foi a escolha que ele fez, tá?
Mas ele define, então, que para esse primeiro vetor, esse carinha aqui é o cara. Tá? Então, vocês podem ver, né? A primeira linha dessa matriz A menos lambda vezes I tem menos 0,2 vezes I ponto 3, e na segunda linha tem mais 0,2 e menos 0,3. Tá? Então, basicamente, tudo que multiplica pelo primeiro coeficiente tem que ser 2/3 maior do que multiplica pelo segundo coeficiente. Tá? Então, x1 eu poderia definir dessa forma, né? O primeiro coeficiente, se a minha base é 0,2, eu tenho 3 vezes esse cara aqui, 0,6, e 2 vezes esse cara aqui, mas também, vou deixar aqui uma observação que não está no Strang, tá? Então, eu poderia dizer, por exemplo, que x1, se eu dissesse que o primeiro coeficiente era 1, a gente consegue encontrar quanto é que tem que valer o segundo coeficiente também. Tá? Então, se esse cara ali é 1, é que vai ficar alguma coisa, uma fracionária aqui, né? 3 meios e 2 meios aqui. Deixa eu pegar só uma calculadorazinha para não fazer besteira. Estou abrindo minha calculadora, só um pouquinho, só um momento. Não deveria precisar abrir essa calculadora, tá? Mas enfim. Então eu tenho 0,6 dividido por 0,4. Meio. Então eu tenho 1 dividido por 1,5. 2/3, né? Como eu tinha falado antes. Então se eu tivesse 1 e 2/3, também, esse cara aqui também é poderia ser dito que esse cara aqui é o autovetor desse cara. Na verdade, por que eu posso dizer que ele também é autovetor? Na verdade, ele é o mesmo autovetor, porque ele define a mesma direção desse cara, tá bom? Então, sempre que eu tiver alguma coisa que for 2/3 na parte de for 2/3 na parte de cima e tiver essa relação, né, de 1 para 2/3, qualquer coisa que tiver nessa direção é um autovetor, o autovetor correspondente a esse primeiro autovalor, tá bom? Augusto, Então, vocês podem escolher, vocês podem fazer uma escolha qualquer. Vocês podem dizer, o primeiro coeficiente é 1, vocês acham o segundo coeficiente, está perfeitamente definido se o x1 de vocês vale 1 e 2/3. Diga, quem está falando, desculpa. Não, eu só queria saber o que está escrito acima de autovetores ali embaixo. Também são autovetores. Ah, tá. Obrigada. Tá. Beleza? Augusto. Pois não. A operação que você fez para achar x1 foi multiplicar mesmo. Isso, exatamente. É um sistema de equações aqui, né? Então imagina Sim. aqui, digamos que eu tenho, se eu definir, se eu sei que, lembre-se, a direção, eu posso ter qualquer coisa nessa direção. Então se eu dissesse, eu quero saber quem que é a direção que tem o primeiro coeficiente que vale a 1. Então eu posso escrever ali uma equação, menos 0,2 vezes 1, mais 0,3 vezes o segundo coeficiente desse cara, né? Coeficiente x1, coeficiente 2, vai? Isso aqui vai ser igual a 0. Eu isolo esse cara, então passei menos 0,2 foi para o outro lado com mais 0,2, 0,2 dividido por 0,3, cheguei nos 2/3. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, eu faço uma escolha, tá? O Strang escolheu representar o primeiro cara como 0,6 e 0,4. Está perfeitamente coerente, tá? Vamos agora para o segundo. Professor, esse 0,6 e esse 0,4 também é um autovetor? É isso? É o mesmo autovetor, né? A mesma direção. Se você pegar 1 e 2/3, vamos lá em x2, tá? 1 está aqui, 2/3 está um pouquinho abaixo, né? Essa direção aqui é a direção 1 e 2/3. A direção 0,6 e 0,4, ela está aqui e está aqui. É a mesma direção. Se eu chutasse que o primeiro coeficiente de x valia 5, eu ia botar esse cara aqui, eu ia descobrir, estaria tudo na mesma direção. Então, o que você está buscando é uma representação de uma direção. E a direção está perfeitamente representada qualquer que seja o comprimento desse vetor. Tá bom? Então, por isso que eu digo que você tem uma escolha a fazer. Se você quiser dizer, eu quero saber qual que é o autovetor cujo primeiro coeficiente vale 1, você pode fazer. Qual que é o autovetor cujo primeiro coeficiente vale a 2, você pode fazer. Qual que é o autovetor cujo segundo coeficiente vale a menos 4, você pode fazer. Tá? Porque tudo isso vai definir apenas essa direção. Essa direção aqui, isso aqui é o x1. A direção
de x1 é o que você está buscando. Qualquer cara que estiver na direção de x1 é um autovetor. Tá bom? Depois, mais para frente, a gente vai ver um pouquinho sobre os algoritmos computacionais, né? E existem escolhas, né, que a gente faz para esses autovetores, tá? Especificamente, uma escolha muito comum é que os autovetores todos tenham norma 1, por exemplo. Então, você acha ali uma direção, né? Peguei esse vetorzão ali que tem 1 e 2/3, por exemplo, tá? E eu quero saber, então, qual que é a direção que tem a norma 1, porque eu não quero que... eu quero que tudo que tem a ver com o comprimento do vetor esteja relacionado só ao autovalor, e não ao autovetor. Tá? Então, isso a gente vai ver mais para frente, mas, em teoria, se você pensar no que é um autovetor, qualquer vetor que esteja nessa direção, ele conta como se fosse o x1. Beleza? Então, vamos lá. Para o segundo autovalor, vamos escrever exatamente a mesma coisa. Para esse segundo autovalor, a gente vai ter a vezes x2 vai ser igual a lambda 2 vezes x2. Então, existe uma direção para a qual os vetores são aplicados um fator de escala de meio. Então, eles reduzem pela metade o seu comprimento. Da mesma forma como a gente fez antes, vamos fazer a versão matricial desse cara. A menos lambda 2 vezes i vezes x2 é igual a 0. Lambda 2 vezes i vai ser, então, simplesmente a matriz, como se fosse a matriz de identidade, com o fator menos meio, nas diagonais. A gente está pegando a menos esse cara. Então, eu vou pegar ali o ponto 8 que a gente tinha, menos ponto 5. Então, essa matriz passa a ser ponto 3. Fora da diagonal nada muda, ponto 3, ponto 3. Aqui embaixo nada muda, ponto 2. E depois eu tinha ponto 7, menos meio, eu tenho ponto 2. Esse cara aqui, vezes x2, vai ter que ser igual a 0. Tá? E, de novo, a gente tem várias escolhas que a gente quiser. Tá? Posso escolher. Quero saber qual que é o x2, cujo primeiro coeficiente vale 1. Tá? Então, se o primeiro coeficiente desse cara vale 1, a gente pode escrever a equação que ponto 3 vezes 1 mais 0.3. Vou começar a botar os zeros, né? Ficou meio confuso aqui. 0.3 vezes o segundo coeficiente desse cara aqui. Então, o segundo coeficiente de x2, isso aqui vale 0. E a gente isola esse cara e a gente descobre, então, que o segundo coeficiente, se o primeiro coeficiente vale 1, o segundo coeficiente vale menos 1. Tá bom? Então, ou seja, uma possível representação dessa segunda direção principal dessa matriz, tá? É coeficientes 1 e menos 1. Qualquer vetor que tivesse nessa direção de 1 e menos 1 também seria uma representação adequada de x2. Tá? Então, o x1 estava representado dessa forma, e o x2 tem x e y. Então, qualquer vetor que estiver na direção de 1 e menos 1, essa direçãozinha aqui, isso aqui vai ser o x2. Essa direção de x2. Tá? Muito bem. Então, descobrimos as duas direções principais dessa matriz. Qualquer vetor que estiver sobre a direção x1, ele vai ter o seu comprimento mantido. Qualquer coisa que estiver sobre essa retinha definida ali por 1 e 2/3, ou 0.6 ou 0.4, todo mundo que estiver ali sobre esse cara, eu posso aplicar essa matriz A quantas vezes eu quiser sobre esse cara, que ele não vai mudar o seu comprimento. Por outro lado, qualquer vetor que estiver sobre essa segunda direção, 1 e menos 1, essa diagonalzinha ali que eu acabei de desenhar, a direção x2, cada vez que eu aplicar a matriz A, ele vai reduzir pela metade o seu comprimento. Tá bom? É isso que está representado aqui pelas nossas propriedades de autovalores e autovetores. Achei, então, para cada um dos autovalores, o autovetor correspondente, uma representação possível do autovetor correspondente. Tá. E agora a gente vai pensar o que acontece, né? A gente estava falando, então, de matrizes com potências. Bom, então, matriz A ao quadrado, A ao cubo, A na centésima potência. O que acontece quando eu tenho A na centésima potência? Cada vez que eu estou aplicando A, se eu apliquei A sobre um vetor x, ele vai mapear esse vetor para um outro lugar. A ao quadrado, ele mantém a mesma direção principal. Tá? Direções principais e autovetores são as mesmas coisas. Tá? Então, deixa eu só deixar essa observação, porque às vezes eu vou falar de direção principal e vocês não vão entender. Autovetores
são sinônimos de direções principais. Eu geralmente, quando falo, vocês vão perceber, né? Eu vou tender a falar mais para as direções, eu vou falar de direções principais, e para o fator de escala eu vou falar autovalores. Não sei porquê, na minha cabeça é meio complicado. Eu sempre confundo. Eu quero falar autovetor, eu falo autovalor, eu quero falar autovalor, eu falo autovetor. Então, na minha cabeça eu me programei. Sempre que eu for falar da direção, eu vou falar de direções principais. E sempre que eu for falar do fator de escala, eu falo autovalores. E daí eu fico mais garantido, tá? Mas simplesmente são sinônimos esses caras aqui, tá? Direções principais e autovalores. Então, o que acontece com A na centésima potência? Bom, eu tinha A e apliquei A mais uma vez. Tudo que estava na direção de x1 ou de x2, a gente já sabe o que aconteceu. Apliquei A, todo mundo que estava na direção de x1 ficou em x1, e todo mundo que estava na direção de x2 ficou meio de x2. Isso a gente sabe pela nossa direção, pelo nosso autovalores e autovetores. Em seguida, apliquei de novo A, né? Então, A ao quadrado. Se eu apliquei A ao quadrado, o que aconteceu? Quem estava na direção de x1 segue na direção de x1. É o mesmo x1 que eu tinha antes. E quem estava na direção de x2, ele já tinha reduzido o seu comprimento pela metade. E agora eu reduzo pelo comprimento pela metade de novo. Então, eu tenho 1 meio elevado ao quadrado vezes x2. Por indução, a gente já consegue entender o que vai acontecer quando eu tiver A na centésima potência. Quem está na direção de x1, como o meu lambda 1 vale 1, tá? Quem está na direção de x1 vai seguir na direção de x1. E quem está na direção de x2, na direção principal, vai acontecer o quê? Eu vou ter 1 meio elevado à centésima potência vezes x2. Só que 1 meio, né, uma fração elevada à centésima potência, você está sempre, cada vez que você aplica sucessivamente assim, esse fator de 1 meio, você está reduzindo essa fração, né? 1 meio virou 1 quarto, que vira 1 oitavo, que vira 1 16 avos, que vira 1 32 avos, que vira 1 64 avos e assim por diante. Na hora que você aplicou 100 vezes esse cara, esse fatorzinho aqui, ele está tendendo a zero à medida que o n cresce. Tá? Então, aplicar alguma coisa a 100 vezes, né, essa mesma matriz a 100 vezes sobre um determinado vetor, tudo que está relacionado a esse segundo autovetor, ele vai sumir, ele vai desaparecer no espaço. E vai sobrar apenas a influência de quem tinha nesse primeiro caso. Tá? Então, esse era o nosso caso para a nossa matriz, né, quando esse tinha lambda 1 igual a 1. Mas no caso geral, obviamente, o que está acontecendo é o seguinte. A elevado à enésima potência vai fazer o quê? Vai fazer com que quem está na direção principal 1 seja mapeado para lambda 1 elevado à enésima potência, vezes o x1. Quem está em x2 vai pegar o lambda 2 elevado à enésima potência, vezes x2, e assim por diante. Se A for uma matriz M por M, só para não me confundir aqui, eu tenho XM, por exemplo, vai ser mapeado até o lambda M, alto valor correspondente, elevado ao número de vezes que eu apliquei essa matriz, vezes xm. E por isso, né, tá claro aqui para a gente entender agora por que autovalores e autovetores são tão vantajosos quando a gente vai aplicar alguma coisa, uma matriz várias e várias vezes, uma matriz recorrentemente sobre um mesmo vetor. A influência desse cara fica definida. Eu peguei a matriz original, achei quem eram os autovalores e os autovetores desse cara, e tantas quantas forem as vezes que eu precisar aplicar essa matriz sobre um vetor, eu sei diretamente o efeito desse cara sobre os seus autovalores e autovetores. Tá bom? Olha, mas vocês podem perguntar assim, tá, professor, mas não tem grandes vantagens no que a gente está fazendo, né? Porque você está falando que isso aqui é verdade na direção dos autovetores, nas direções principais. Se eu quiser aplicar para um vetor que não é um vetor na direção principal, eu estou na roça. Né? Tô na roça. Na verdade, não. Tá? Então, por que isso é útil? Professor, Oi. você colocou elevado a n no lambda 1 e no lambda 2, mas não seria elevado a 1 e elevado a 2?
Não, eu tô falando assim, ó, na hora que eu apliquei n vezes essa matriz, então eu tenho A vezes A vezes A vezes A, n vezes. Tá? Se eu tenho n vezes aplicado a um vetor x, né? Todo mundo que está na direção principal 1, na hora que eu apliquei n vezes essa matriz, cada vez que eu aplico essa matriz, eu estou multiplicando por esse fator de escala. Então, na direção x1, apliquei a matriz A uma vez, ele foi lambda 1 vezes esse x1. Na hora que eu apliquei A ao quadrado, eu estou aplicando algum cara que já valia lambda 1 vezes x1 e aplicando de novo, então vai ficar lambda 1 vezes lambda 1 vezes x1, lambda 1 ao quadrado. Então, tantas vezes quantas eu aplicar a matriz sobre esses meus autovetores, cada vez que eu apliquei essa matriz, o meu autovalor ele sobe a potência de 1. Se eu apliquei n vezes essa matriz, o meu autovalor está elevado à enésima potência. Tá bom? Tá, entendi. Tá. Então, só voltando, né? Por que isso aqui é tão útil? Se isso aqui vale para os autovetores, né? Como é que eu consigo fazer isso com um vetor genérico? Eu consigo sempre expressar um vetor genérico sempre pode ser expressado, né? Um vetor genérico sempre pode ter uma expressão como uma combinação linear dos autovetores. Então, digamos que eu tenho um vetor qualquer, tá? Vamos dizer que o vetorzinho que eu tenho seja o vetor ponto 8 e ponto 2, a primeira coluna da minha matriz lá. Tá? Esse é o vetor sobre o qual eu quero aplicar minha matriz A. Eu consigo achar uma forma de expressar esse K, um coeficiente 1 que multiplica o primeiro autovetor, um coeficiente 2 que multiplica o segundo autovetor dessa matriz. Então, eu tenho um coeficiente 1 que multiplica 0,6, 0,4, mais um coeficiente 2 que multiplica 1 e menos 1. Camaradinha aqui. Tá? E resolvendo esse meu sistema, né? Se esse cara aqui tem que ser igual a esse outro lá, isso aqui é exatamente igual a gente pegar o quê? A gente tem uma matriz de autovetores. Tem os x1, x2. Quero descobrir quem são os coeficientes que eu tenho que aplicar a esse cara, para que eu obtenha o meu vetor genérico ali, o vetorzinho x que eu quero descobrir. Então a gente pode resolver esse sistema de diversas formas diferentes, né, utilizando as coisas que a gente já sabe. Para esse nosso caso aqui, fica claro que se eu tiver C1 igual a 1 e C2 igual a ponto 2, isso aqui dá certo. Tá? Façam ali do jeito que vocês quiserem. Se eu tiver C1 igual a 1, eu tenho ponto 6 aqui. C2 igual a ponto 2, eu tenho ponto 2 com ponto 2, deu ponto 8, beleza? Depois C1 igual a 1, deu ponto 4. C2 igual a ponto 2, menos ponto 2, ponto 4 menos ponto 2, deu ponto 2. Então, com isso eu cheguei, né? Eu consegui expressar um vetor qualquer a partir da combinação linear dos autovetores. Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês? Se usarmos os autovetores como uma base, é outro conceito que vocês já viram várias vezes, né? Eu estou querendo descobrir o quê? Quais são as combinações lineares dos vetores dessa base que dão um vetor qualquer do meu espaço. Tá? Se a gente usar os autovetores como uma base, tudo fica mais fácil. Tá? Então, o que está acontecendo ali? Na hora que eu tenho, então, se o meu xzinho agora, né? Meu x genérico vai ser C1 vezes x1 mais C2 vezes x2, e x1 e x2 são os autovetores dessa matriz. Na hora que eu estou aplicando uma matriz A sobre esse vetor genérico x que a gente tem, a gente vai estar aplicando esse cara sobre C1 vezes x1 mais C2 vezes x2. Isso vai ser igual ao coeficiente 1 A vezes x1 mais coeficiente 2 A vezes x2. Só que esses caras aqui, da própria definição de autovetores, a gente sabe quanto é que esses caras valem. A vezes x1 vai ser lambda 1 vezes x1.
Então, eu vou ter C1 vezes lambda 1 vezes x1, mais C2 vezes lambda 2 vezes x2. Tá? Então, vocês observam, eu estou aplicando uma matriz A sobre um vetor qualquer, que não precisa ser um autovetor nessa matriz. Desde que eu consiga, se eu conheço quem são esses autovetores dessa matriz, descubro quem que é a combinação linear desses autovetores que resulta no vetor x que eu estou querendo aplicar, na hora que eu substituo essa combinação linear ali, troquei x por C1, x1 mais C2, x2, ao fazer a distribuição, a gente sabe que pela definição de autovalores e autovetores, né, a gente consegue expressar essa multiplicação A vezes x a partir de alguma operação que tem a ver só com os autovalores e autovetores dessa matriz. Tá? Então, na hora que eu fiz isso aqui, A vezes x, vamos pensar agora, né, para aquele nosso exemplo lá, vamos fazer essa explicação do que estava acontecendo aqui, tá? Então, lambda 1 vezes x1 para o nosso exemplo, ele mantém o mesmo comprimento que a gente tinha. Tá? Lambda 1 valia 1, deixa eu escrever um pouquinho maior, né? Lambda 1 valia 1, e x1, na escolha ao lado estranho, valia 0,6 e 0,4. Tá? E para esse segundo parzinho aqui, a gente sabia que lambda 2 valia meio, e x2 valia 1 e menos 1. Fazendo, então, essa conta, né, o que a gente tem agora, e a gente sabia, então, que os coeficientes C1 vale 1 e C2 vale 0,2. A gente sabe que A vezes esse x, lembrando que o x vale 0,8 e 0,2, tá? Vai ser igual, C1 vale 1, lambda 1 vale 1, vezes o x1, 0,6 e 0,4, mais C2 vale 0,2, lambda 2 vale meio, e x2 vale 1 e menos 1. E a gente descobre, então, que eu tenho aqui, a primeira parcela mantém esse primeiro vetor, 0,6 e 0,4, a segunda parcela eu tenho 0,2 vezes o meio, então ficou 0,1 vezes esse vetor, então ficou 0,1 vezes 1 deu 0,1, com 6 deu 0,7. E depois eu tenho 0,1 vezes menos 1, deu menos 0,1, tenho 0,4 menos 0,1, eu tenho 0,3. Então eu tenho A aplicado na direção de 0,8 e 0,2, expressado através das minhas direções principais e dos meus autovalores, a gente consegue descobrir quanto é que vale. Isso vocês podem conferir. Pega a matriz original e multiplica por esse vetor, vai dar certo, vai dar exatamente isso que a gente tinha. Tá? A vezes x deu isso. E qual que é a vantagem de fazer isso aqui, então? Voltando no nosso objetivo, né? Se eu tenho A elevado à centésima potência aplicado sobre esse vetor x, que é um vetor que não está na direção das direções principais, então eu tenho A elevado à centésima potência, que multiplica 0,8 e 0,2, lembre-se, é esse aqui o meu problema, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser exatamente C1 lambda 1 elevado à centésima potência vezes o x1, que é 0,6 e 0,4, mais C2 vezes lambda 2 elevado à centésima potência, que multiplica o vetor 1 e menos 1. Lambda 2 é meio elevado à centésima potência. Esse cara aqui é aproximadamente zero. Tá? Está cada vez mais próximo de zero. 1 dividido por 2 elevado à centésima potência, isso aqui é praticamente zero. A gente pode desprezar esse cara. Então, esse cara aqui vai ser aproximadamente igual a C1 vezes lambda 1 elevado à centésima potência. Tá? Então, esse cara aqui, né, vamos deixar aqui, esse cara aqui vai ser 0,6, 0,4, mais alguma coisa que vai ser aproximadamente zero, ou seja, esse cara aqui vai ser aproximadamente igual a 0,6 e 0,4. Então, observe, não precisei fazer a multiplicação. O Thiago escreveu alguma coisa. X. Não entendi, Thiago. Em cima é 0,6 mais 1, não mais 0,1. Ou era 0,1 mesmo? Mais 0,1, sim, porque olha só, eu tenho. Quem que é o coeficiente 2? O coeficiente 2 a gente descobriu que é 0,2 aqui, né? Eu tenho 0,2 vezes o lambda 2. 0,2 vezes meio. Então, 0,2 vezes meio é metade de 0,2. Metade de 0,2 é 0,1. 0,1 vezes 1 deu 0,1. Ah, tá. Pensei que não tinha 0,1. Tem 0,1 sim, tá?
Então, bom, daí temos isso aí, tá? Temos essa forma de expressar esse cara, e a gente descobre, então, que a elevado à centésima potência vezes o x vai ser aproximadamente igual ao próprio primeiro alto valor desse cara. Bom, então, o que está acontecendo nesse caso aqui? Não precisei fazer a multiplicação dessa matriz 100 vezes. A representação dessa matriz multiplicada 100 vezes seria o quê? Seria simplesmente eu pegar os autovalores elevados à centésima potência multiplicados pelos mesmos autovetores. Então, nesse nosso sentido aqui, se a gente considerar cada aplicação de A como contendo uma parte estática, ou seja, permanente, e uma parte transiente, a gente vai perceber que esses dois autovalores, né, os autovalores e os autovetores, nos indicam quem que é a parte permanente e quem que é a parte transiente. A parte permanente é a parte que não muda ao longo do tempo. Isso tudo está associado ao autovalor lambda 1 e x1. Por que ele não muda ao longo do tempo? Porque lambda 1 é igual a 1. Como lambda 1 é igual a 1, não importa tantas vezes quantas eu aplicar essa matriz sobre um determinado vetor, essa parte associada a lambda 1 permanece exatamente a mesma. Esse cara aqui é constante no tempo. Constante no tempo. Por outro lado, a gente tem uma parte transiente. E essa parte transiente está claramente associada ao lambda 2 e ao x2. Como esse lambda 2 é igual a meio, isso aqui é menor do que 1, essa parte aqui, ela morre gradualmente. Quanto mais vezes a gente aplicar essa matriz sobre algum cara, mais esse cara vai tender a zero. Tende a zero, um n crescendo. Quanto mais vezes a gente aplicar esse cara, mais a gente está se aproximando de zero. Então, através disso, a gente vai encerrar agora, né, a nossa aula, a gente tem o quê? A gente percebe que, através de autovalores e autovetores, a gente identifica pelo tamanho do autovalor e pelo tamanho do... Especificamente agora, nesse caso aqui, para esse exemplo, pelo tamanho do autovalor nos indica o que é a parte que vai sempre estar presente nessa matriz e a parte que vai estar morrendo, a parte associada à parte do regime transiente desse cara. Tá? Beleza, gente? Então vamos encerrar por hoje aqui, né? A gente começou um pouquinho mais tarde, mas não vamos acabar tão mais tarde assim. E amanhã a gente continua, então, falando sobre isso. Eu queria saber com vocês quando é que são os dias das aulas do Rogério, porque eu vou agora, como o Rogério ocupou a posição da minha aula na semana, né? Eu vou ocupar a posição da aula dele até a gente ir pagando essas aulas que ele passou para mim. Eu queria saber quais são os dias da semana que vocês têm aula com ele. Vocês podem me dizer? É às quartas-feiras. Logo depois da nossa aqui? É, exato. Tá. Então, hoje, especificamente, eu não estava preparado para continuar dando aula. Acho que vocês terão aula com ele, ou passaria alguma coisa para vocês. A gente vai ter prova agora dele. Ah, bacana. Tá. Então, a gente vai combinar isso. E eles têm apenas essa aula? Ou são 4 aulas por semana com ele? São 2, né? De 100 minutos. Eu não sei. Então, é quartas-feiras e mais quando? Vai das 3h30 até 5h10. É só quarta-feira que tem. Ah, tá. Então tá. 2 aulas por semana, né? Só essa janela na semana. Tá bom. Tudo bem, então eu vou combinar com ele para a partir da semana que vem a gente passa para vocês quando é que é esse plano aí da gente eu ir devolvendo essas aulas, tá? Provavelmente as aulas das quartas-feiras a gente vai ter aulas um pouquinho mais compridas, então, até que a gente recupere esse tempo perdido, o tempo que ele recuperou para mim. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então, gente, por enquanto, então, por hoje que eu tinha era isso. Eu desejo para vocês uma boa prova, então, com o Rogério, tá? Vou parando de gravar daqui a pouquinho aqui.
Se vocês tiverem alguma dúvida, lembre-se que a gente tem o nosso horário de dúvidas na segunda-feira, mas vocês também podem entrar em contato comigo aqui pelo grupo do Teams, ou mandar dúvidas pelo Moodle e tal. Né? O Moodle eu tenho... não consegui atualizar durante a minha licença, né? Vocês conseguem imaginar que a gente tinha bastante coisa para fazer por aqui. Mas, enfim, acho... Não acumulem muitas dúvidas mais para frente. Não esperem assim, passar várias semanas para tirar as suas dúvidas. Se pintou alguma dúvida, entre em contato comigo da forma mais rápida que for para vocês e eu tento responder também da forma mais rápida. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço a compreensão aí por ter passado essas últimas semanas sem muito contato comigo. E a gente vai conversando, tá? Especificamente porque essa aula da quinta-feira agora que a gente voltou presencialmente, não sei se vocês estão sabendo, né? Bom, vocês estão sabendo, vocês estão tendo aulas de uma disciplina, se eu não me engano, né, presencialmente. Mas outros cursos voltaram integralmente, né, presencial. Então eu estarei no campus nas quintas-feiras e eu preciso ver amanhã se a internet do campus aguenta para a gente fazer essa aula ao vivo nas quintas-feiras no nosso horário comum, tá? No nosso horário combinado. Se a internet do campus não aguentar, eu vou deixar aulas gravadas das quintas-feiras. Ou então a gente busca algum outro horário para a gente cumprir o nosso combinado. A gente pode, inclusive, pensar se a gente não consegue utilizar aquele horário da sexta que a gente vinha utilizando. Mesmo horário da quinta, né, das 5 até as 18h50, mas fazer isso na sexta, porque daí sexta-feira eu não preciso estar no campus, porque eu não tenho aula presencial no campus. Tá? Então amanhã a gente vai ver, vamos ver como é que está a internet do campus. Se a internet do campus aguentar, a gente faz a nossa aula ao vivo conforme planejado. Se a internet do campus não aguentar, a gente ou marca uma aula ao vivo para sextas-feiras, né, naquele mesmo horário que a gente vinha fazendo, ou eu deixo aulas gravadas para vocês, mas daí a gente conversa amanhã, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou salvar aqui, conforme eu sempre faço, né, vou salvar as nossas notas de aula, vou deixar disponível para vocês também. Vocês têm acesso à gravação que fica aqui no Teams. Valeu, gente, muito obrigado e nos falamos amanhã. Só um último pedido, professor, para as aulas da semana que vem. Se o senhor puder dar um intervalinho das 3h10 até as 3h30, para tomar um café, tomar uma água. Sim. Beleza. Nem eu aguento ficar tanto tempo falando, não se preocupe. Então tá bom. Tá bom? Parabéns aí pelo filho. Não sei se é menino ou menina. É menina. Eu já tinha a menina, a Maia, e agora nasceu o Tom. Tom. Parabéns pro Tom, parabéns a vocês aí. Valeu, muito obrigado, gente. Falou, até mais. Falou, até mais.